Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Olá, pessoal. Aqui é a Alessandra, do setor de comunicação e marketing da Cooperativa Capal. Estou aqui com muita alegria para mais um episódio do Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Esse bate-papo em que a gente tenta principalmente trazer informações técnicas para o nosso produtor, os nossos funcionários, enfim, público envolvido aí, o público do agro que possa se interessar. E hoje nosso assunto vai para a pecuária, porém, mais especificamente para a pecuária de corte. Temos algumas novidades, isso é um pouco mais recente na cooperativa, mas temos coisas bem legais aí para falar sobre a pecuária de corte. E para conversar com a gente, estamos aqui com o Marcelo Henrique Giordano Nunes, médico veterinário, atuante principalmente na unidade de Joaquim Távora, e ele também vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui para nós. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alessandra, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vindo ao nosso Tech Talk. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Isso aí, vamos falar então de pecuária de corte, né? Você atua nessa região aí com a pecuária de corte. E para começar, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória na Capal, tua trajetória de estudos aí. Então, Alessandra, eu me formei em medicina veterinária, né, na PUC, em Curitiba, no ano de 2008. E comecei a trabalhar, na verdade, com pecuária de corte. Na época, tinha recém-me-formado, não sabia se eu ia direto para o mercado de trabalho, o que eu iria fazer, e me apareceu a oportunidade de fazer um mestrado na UFPEL, em Pelotas. E fui fazer esse mestrado em conjunto com a Embrapa, num projeto de gado de corte. Fiquei 2 anos lá trabalhando num projeto chamado Beef-Qualis, sobre qualidade de carne e carcaça. E quando terminou o meu mestrado, em 2011, eu tive a oportunidade de continuar na vida acadêmica ali, mas eu queria trabalhar no mercado mesmo, né? Tava com curiosidade de sair direto da faculdade, direto para o mestrado, queria ver como que era realmente aí a realidade do mercado. E aí, nessa época, eu comecei a procurar trabalho, de lá eu mandei um currículo para a Capal, internet, e fui contratado pela Capal em 2011, onde eu estou até hoje. E no começo, comecei a trabalhar com gado de leite na cooperativa. Foi muito bacana, porque a dinâmica, né, os desafios relacionados à nutrição, que foi que eu comecei a trabalhar na Capal, eram até, assim, bem mais, como que eu vou dizer, mais específicos, né? A dieta de gado de leite é sempre mais complexa, né? E comecei a trabalhar aqui, aprendi a trabalhar com nutrição em gado de leite. Porém, a região que eu trabalho aqui, ela tem um rebanho de corte bem expressivo. E nesse meio tempo começou a aparecer algumas necessidades, né, de alguns cooperados nossos que têm gado de corte. Então a gente começou a intensificar esse trabalho em algumas fazendas. Aí, durante esse tempo, vim trabalhando bastante com nutrição de gado de leite, porém, a região que tem um rebanho de corte expressivo, e muitos cooperados nossos aqui são do corte, começaram também a entrar cooperados novos de pecuária de corte, e por a gente já ter essa afinidade, né, e trabalhar aí já ter trabalhado em gado de corte, a gente começou a prestar essa assistência para os produtores de gado de corte. Então, hoje, sou nutricionista na Capal, atendo a área de nutrição tanto de leite como de corte. Entendi, uma trajetória muito bacana aí. Então, na Capal, a assistência técnica para o gado de corte é recente, como você falou, né? Ela vem já há um tempo a gente já vem fazendo esse trabalho, porque apareciam produtores de corte e a gente tinha já essa experiência e começamos a ter esses produtores. Mas recentemente, né, nosso corpo técnico aí vem sendo reestruturado, né, e tem tido algumas ações aí voltadas para o gado de corte, né. A gente se organizando mais treinamentos, alinhando a equipe aí com o Roberto e o Ricardo, alinhando a nossa equipe para dar um suporte melhor no gado de corte, né? Então era alguma coisa que a gente, assim, cada técnico que tinha uma afinidade na sua unidade que tinha corte, ia trabalhando ali aqueles cooperados. Mas de um tempo para cá a gente começou a perceber que é expressivo esse número de produtores que tem, né? Trabalham com pecuária de corte, a gente começou a ter uma linha para trabalho com eles, né? Muito bem, então, para quem está nos ouvindo aí que não sabia, então temos aí um atendimento, né, também desse ramo aí. E como que funciona? O que abrange essa assistência técnica para o gado de corte? Certo. A gente atua em todos os aspectos ali, principalmente na área de nutrição, né? Então a gente trabalha com as estratégias nutricionais, produção de volumoso, dimensionamento aí de pastagens e auxiliando o produtor, como que ele pode ter um programa nutricional aí adequado para aquele sistema de produção dele, né? Certo. Como que funciona esse processo?
Quando você chega no produtor que ainda não tinha assistência técnica, mais ou menos aí como que é o passo a passo desse atendimento? Certo. O que eu costumo fazer nas fazendas quando a gente começa a dar um atendimento é levantar um diagnóstico da propriedade, né? Então, primeiramente, acho que o primeiro passo que eu sempre procuro fazer com meus cooperados é tentar entender quais são os objetivos dele. Isso que eu acho importante, né? Quais são os objetivos daquele produtor, daquela propriedade. Isso é muito pessoal do produtor, né? Tem produtores que trabalham somente com recria, outros com engorda, tem produtores que querem ter um sistema exclusivo ali a pasto, alguns produtores trabalham com confinamento em alguma fase do programa dele. Então, eu procuro entender qual que é o objetivo dele e qual o mercado que ele vai atender, né? Embasado nisso, a gente levanta um diagnóstico, né? E dentro desse diagnóstico eu começo lançar ferramentas e ideias para que esse produtor consiga atingir os melhores objetivos dele, né? Então, assim, eu sempre digo, é muito importante o produtor entender o que que ele quer, porque senão ele não tem como lançar estratégias nutricionais, por exemplo. A nutrição, ela tem diversas ferramentas que a gente pode trabalhar numa propriedade, né? E não existe uma maneira correta, né? Eu acho que o correto é fazer o serviço bem feito, mas a gente precisa entender qual que são os objetivos dele para que a gente possa auxiliar esse produtor. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta de quem não entende praticamente nada mesmo de gado de corte, né? Eles ficam muito a pasto, né? Ficam muito soltos, assim. Uhum. Mijo aí. E aí a cooperativa também tem uma assistência nesse sentido de plantio, o que é aconselhado aí para esse pasto, por exemplo? Sim, a gente também tem suporte hoje na nossa equipe técnica para que ele possa ter, por exemplo, o melhor sistema pasto que ele para ele alcançar os objetivos, né? Hoje, a maioria realmente do gado, como você perguntou, da parte da nossa cria e recria, ela é feita a pasto, né? Porém, o pasto, ele tem que ser encarado como uma lavoura, para que o produtor possa realmente alcançar os objetivos dele. É um ganho de peso adequado, por exemplo, na fase da recria. Hoje, para um produtor fazer um abate antes dos 24 meses aí, ele precisa ter um ganho de peso médio diário na recria em torno de 700 gramas. Se ele tiver um ganho abaixo disso, ele não vai conseguir levar esse animal a um peso pré-engorda lá no final, antes aí dos 20 meses, né? Então, para que ele possa alcançar esse objetivo, ele precisa ter uma pastagem corrigida corretamente, dimensionada corretamente, a escolha desse capim que ele vai trabalhar, reformas de pastagem, análise de solo. Hoje a gente tem todo esse suporte também nessa fase do ciclo, né? Certo. E isso envolve daí a assistência técnica dos agrônomos também? É uma parceria aí? Isso, na nossa equipe a gente tem zootecnistas também, né, que também tem uma grande experiência com a parte de pastagem, e a gente tem o suporte dos nossos agrônomos também, né? Eu trabalho aqui muito focado com meus colegas aqui, tenho 2 agrônomos que trabalham com a gente, então análise de solo, ideias ali do que ele pode fazer de correção de adubação, a gente tem esse suporte também. Legal. É bacana isso, né? A gente conseguir unir a expertise aí, né, de vários setores, tudo em prol da melhoria lá para o cooperado, né, da produção em si. E assim, a Capal hoje ela tem uma ração para indicar, por exemplo, se a gente pegar um produto da ração, né, da nossa fábrica aqui, um produto para indicar para o cooperado lá, para o gado dele. A gente tem assim uma série de produtos, né, que eu diria que são ferramentas que a gente trabalha, rações e proteinados, minerais, né, que de acordo com aquela necessidade que a gente quer, daquele planejamento, o técnico vai encaixar para o produtor. Então, por exemplo, assim, você pega hoje numa fase de recria, que nem você comentou, você vê muitos animais a pasto, mas o pasto ele é muito dinâmico, né? Tem épocas do ano que você não vai ter oferta e muitas vezes nem a qualidade que você quer. Vamos dizer um exemplo no inverno. No inverno você tem uma oferta de pastagem reduzida devido à luminosidade e a qualidade dela também é reduzida. Em algumas regiões você tem geada ou o próprio frio vai interferir na qualidade daquele capim. Então você tem naquele período uma redução no ganho de peso. E isso muitas vezes vai te ajudar. Se você precisa ter um ganho de peso médio diário, por exemplo, de 700 gramas, e naquele período você ter 300 gramas, isso vai atrasar o peso daquele animal para
para entrada no confinamento, ou para entrada na terminação a pasto. E aí a gente vai encaixar para o produtor ali, de acordo com aquela necessidade dele, que produto que ele poderia colocar ali, que suplementação que ele vai utilizar. O sistema de confinamento, de terminação ou uma terminação a pasto, a gente também vai estudar ali como que é a oferta de forragem que ele tem, né? Se ele vai fazer uma terminação a pasto, então que tipo de ração, quantidade de ração que ele daria, se é uma terminação em confinamento, qual que é a qualidade dessa silagem, né? A gente faz análise bromatológica, tanto no capim como no volumoso, se for um sistema de confinamento, e a gente faz a correção daí, a gente faz a formulação, na verdade, dessa dieta para alcançar aquele ganho médio diário que a gente precisa. E sempre olhando o custo, né? Então, na cooperativa, a gente tem todas as ferramentas, tanto com ração e suplemento, mas a gente sempre faz a formulação e indica para o produtor qual que é a suplementação que vai conseguir ter o maior ganho de peso que ele tem associado ao custo, né? Nem sempre, assim, o animal ganhar um ganho de peso alto, ele é viável. Então, a gente faz essa associação ali do que é o custo que eu vou ter daquela diária, daquele animal, com o ganho de peso. Qual que é o melhor ponto de equilíbrio ali de ganho de peso com o custo da diária que a gente vai ter. Então, é bem assim personalizado cada propriedade que a gente visita, qual produto, quantidade que a gente vai encaixar. Então, não tem uma fórmula que o produtor escolhe, vai lá uma fórmula que distribui para todo mundo. É tudo muito específico. Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu vejo muitas vezes, às vezes algum produtor vai num confinamento, por exemplo, e vê um ganho de médio diário interessante, e às vezes olha, o produtor está utilizando a ração confina, por exemplo, uma ração que a gente utiliza bastante, e está utilizando 5 quilos, e está tendo um ganho médio diário lá de 1,7 quilos por dia. Daí ele vai na propriedade dele e adota dessa maneira. Não é assim, porque muitas vezes aquela silagem, muitas vezes não, ela foi analisada. Então a gente chegou naqueles 5,5 kg, 6 quilos, 4,5, de acordo com a formulação que a gente fez para alcançar aquele objetivo. Então muitas vezes ele tem lá um outro tipo de silagem, um outro tipo de capim, uma oferta de capim reduzida. Então a gente precisa ajustar tanto qual ração que a gente vai colocar, como a quantidade que vai ser ofertada para os animais, né? Então, o produtor aí que estiver nos ouvindo, não adianta não chamar assistência técnica, pegar a dieta formulada para o vizinho lá e aplicar, porque nem sempre vai dar, então, esse resultado, né? A importância realmente dessa análise caso a caso, né? Exatamente. Você comentou de um produto aí, né? Então, com esse recente avanço da Capal na pecuária de corte, também avançou nos produtos aqui da nossa fábrica de ração, né? Hoje a gente tem ração já específica para o corte? Sim, exatamente. Até, como eu disse, estou desde 2011. Eu acredito que no começo, quando eu entrei, a gente tinha, se não me engano, acho que era uma ração para gado de corte, né? E com essa vinda do número de produtores aí de corte para a cooperativa, hoje a gente tem um leque maior de rações aí para gado de corte. Isso é uma ferramenta, são mais ferramentas para o técnico trabalhar nas propriedades. Certo. Você falou dessa diferença de ganho de peso, de acompanhamento e tudo mais, e agora eu queria que você abordasse bem assim no sentido de que os produtores, os criadores que têm uma assistência técnica comparado aos que não têm, qual que é o principal ganho aí que se vê assim no campo aí? Eu vejo, assim, principalmente o ganho dele ter a lucratividade dele, né? Porque as margens hoje estão muito estreitas, né? Seja na pecuária de corte, na agricultura, como no leite. Então acho muito difícil um produtor, um agropecuarista em qualquer ramo desse que seja, trabalhar sem ter uma assistência técnica. Como eu disse, a decisão sempre é do produtor, né? A decisão dele, o objetivo que ele tem com a propriedade dele. Mas o técnico, ele vai ser ali, eu sempre costumo dizer para os meus cooperados que a gente é o copiloto dele. Então ele sabe para onde que ele quer ir ali, ele tem um objetivo, mas a gente tem que estar junto para poder orientar ele corretamente. Hoje tem fazendas que entregam animais para carne de qualidade, por exemplo. É um mercado, né, um nicho de mercado que compra animais aí para atender boutiques e restaurantes de capitais. Não estou dizendo que esse seja o sistema correto, mas tem produtores que foram para essa linha. Então você precisa estar lá junto com ele para poder produzir esse animal com várias exigências que tem, né? Tanto idade, é um animal que tem que ser precoce, tem que ter características de carcaça bem específicas, né? Qualidade de carcaça adequada. Então você precisa de um técnico. Tanto como o produtor que trabalha hoje com o mercado interno,
que também tem várias exigências, menos exigências, mas também tem, você precisa de um técnico para poder auxiliar a chegar naquele objetivo. E eu vejo principalmente nos custos, né? Hoje você veja, que eu comentei com você, a gente fazendo essas análises bromatológicas e esse acompanhamento da fazenda, a gente consegue fazer um posicionamento para o produtor. É diferente, por exemplo, de uma situação onde você chega e recomenda para o produtor, eu tenho uma ração boa e você usa tantos quilos e vai engordar. Não é assim. Entende? Você pode usar uma ração, um lote, por exemplo, na mesma fazenda, uma quantidade de 5 quilos, vamos dar um exemplo, e você atingir lá um ganho de peso de 1,6, e você pode utilizar, às vezes, num outro lote que você está usando um outro tipo de volumoso, 4,5 kg, por exemplo, e conseguir, às vezes, o mesmo objetivo. Então, a gente trabalha voltado para o que a gente precisa suplementar para essa fazenda, genética também, né? Então, a gente faz uma avaliação hoje do que ele tem no rebanho dele, que genética a gente poderia estar trabalhando esse melhoramento dentro da fazenda. Então, é um posicionamento, é diferente às vezes de uma receita de bolo, que nem você disse. Quando você trabalha com uma receita de bolo, muitas vezes você está perdendo desempenho, você pode estar perdendo desempenho, ou você pode estar gastando desnecessário. Então, eu vejo assim que as coisas são personalizadas, né? O produtor precisa sim ter assistência técnica para ele reduzir os custos dele e otimizar a produção dele. Isso é totalmente o que está dentro do cooperativismo, né? É a cooperativa oferecer essa assistência técnica de qualidade e o produtor tem que ter a noção que não é tudo de imediato, né? Então, realmente tem que ser esse trabalho conjunto e constante para ele ir colhendo os frutos, né? Quando o produtor, às vezes, é muito imediatista, ele só quer enxergar o preço da ração, o preço ali, enfim, né, de algum produto, e às vezes não enxerga esse benefício a longo prazo e também os ganhos que ele pode ter, né? Eu acho que isso é bem interessante que a nossa assistência técnica consegue mostrar isso para ele, né? Muitas vezes até mostrar através de casos, né, de outros cooperados que já tiveram o mesmo processo, né? Exatamente. Agora, uma dúvida sobre também essa criação de gado aí, se acontece uma diversidade aí de clima, né, que é muito fácil de acontecer, tem ações mais imediatas, assim, que vocês possam tomar, que vão dar um resultado a curto prazo, através dessa assistência? Você diz assim, ações climáticas como seca, geada? Isso mesmo. Sim, a gente avalia muito isso, né, no acompanhamento da fazenda. Vai interferir diretamente ali na oferta e na qualidade do volumoso que o animal está consumindo, e a gente posiciona daí alguma suplementação para que a gente não perca, né, aquele desempenho que a gente vem tendo. Entende? Então a gente tem lá, por exemplo, que nem eu te comentei, a gente tem um planejamento. Então, se eu quero ter um animal com 20 meses, 18 meses, perto dos seus 450 quilos para colocar ele na terminação. Então, eu não posso perder esse ganho de peso, que nem antigamente existia muito isso, né? O boi sanfona, né? Ele vinha engordando, no inverno perde peso, depois ele volta a ganhar, e esse animal ia ser abatido lá acima de 36 meses antigamente. Uhum. Então, hoje não. Então, hoje a gente tem esse posicionamento. Claro que o produtor vai ter um custo, né? Você vai colocar qualquer suplementação, você vai ter um custo naquela diária. O animal que está comendo simplesmente só pasto. Mas esse custo vai se pagar, né? No final, você vai abater esse animal mais cedo, você vai manter ele menos tempo na propriedade, você vai ter um desfrute maior da sua fazenda. O que é o tempo médio hoje para o abate? Hoje a gente procura, assim, nas fazendas que sejam eficientes, que abatam abaixo de 24 meses. Né? Uhum. Mas existem programas hoje, tem fazendas que eu atendo aqui, que estão abatendo animais aí com em torno de 18 meses, 17 meses, certo? Mas são programas também são programas diferentes de compra de animais. Tem, como eu te disse, tem frigoríficos que fazem exigências maiores, que atendem um nicho de mercado. Então, para isso, para a gente conseguir esses objetivos, a gente traça aí algumas estratégias para poder alcançar esse número aí. E a gente, voltando lá no comecinho, a gente falou, né, de Joaquim Távora, a região aí que tem um potencial aí para o gado de corte. Você sabe me dizer quais são os municípios onde a gente tem mais atuação e quais as raças que são mais vistas nesse nosso local aqui? Sim, aqui na região, na unidade que eu trabalho aqui em Joaquim Távora, eu acho que o maior rebanho nosso está ali para o lado de Santo Antônio da Platina. Hoje seria ali o maior rebanho.
Indo para Jacarezinho, você já tem um grande volume de cana, né? Mas ainda temos algumas fazendas de Jacarezinho, né? Mas seria entre Santo Antônio e divisa com Jacarezinho. A gente está perto aqui de Carlópolis também, né? Uma outra unidade que os nossos colegas atendem aqui. E aí a gente tem um grande rebanho ali na região de Ribeirão Claro. Acredito que a próxima unidade de Curiúva também tem alguma coisa para corte, né? Isso, Curiúva também tem bastante. Curiúva e Baiti, acho que também E a gente vê um pouco por ali, né? Ali tem um volume grande. Eu acho que se concentraria nessa região. Certo. Bom, vamos concluindo aí a nossa conversa. Tô achando muito legal aprender algumas coisas a mais aí sobre o gado de corte. E eu queria que você deixasse um recado final aí para o produtor que está nos ouvindo, que de repente está na dúvida, ou que ele tem lá um vizinho, um parente que tem gado de corte, como ele pode incentivar aí a buscar essa assistência. Então, eu queria deixar um recado para eles que a gente está aberto, né? Aí na cooperativa. Eu acho bacana, assim, que a gente foi muito conhecido, Alessandra, pelo leite, né? Então, quando a gente chegou aqui na região, até os produtores falavam, mas a Capal, ela mexe com leite, ela não mexe com corte, né? Então, assim, hoje a gente tem técnicos aí preparados para isso, temos ferramentas dentro da cooperativa para atender esse cooperado, e o bacana é com o mesmo, o que eu vejo que a gente traz do leite, do nosso jeito de trabalhar a Capal, é o espírito que a gente vem trabalhando, a metodologia, que é justamente o posicionamento técnico correto para que aquele produtor tenha a maior lucratividade dele. Entende? Então, essa eu acho que é o diferencial nosso. A gente vai numa propriedade para posicionar a melhor estratégia para ele e não para vender simplesmente um produto para esse produtor. E a gente está aberto, temos ferramentas, hoje a gente trabalha com programas muito técnicos aí para fazer essas formulações, para poder ajudar esse produtor a ver os custos que ele vai ter, a viabilidade daquele negócio, e a gente está à disposição. Espero que eles nos procurem aí, que a gente tem muito para oferecer para os produtores. É isso aí. E a gente citou algumas cidades, algumas unidades, mas com certeza em todas as unidades da Capal tem alguém para atender, para buscar, né, esse conhecimento também para o nosso cooperado aí da parte do corte. Marcelo, foi muito legal a gente conversar. Eu acho que foi bem bacana trazer esse assunto que é mais novo na cooperativa e muita gente não conhece. Então, agradeço aí a tua disponibilidade. Eu que agradeço, Alessandro. Muito obrigado. E você que está nos ouvindo, como sempre, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, para a gente mandar lá para o Marcelo e depois te responder, podem usar as nossas redes sociais, os nossos canais aí de comunicação, para a gente não deixar você com nenhuma dúvida. Então, você ouviu hoje o Tech Talk, o podcast da Capal. Eu sou a Alessandra Euer. Esse podcast é produzido pelo setor de comunicação e marketing da Capal. Eu agradeço especialmente ao Marcelo e todos vocês que estão nos ouvindo. E em breve voltaremos com mais assuntos no nosso Tech Talk. Até a próxima. Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima. Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. Bora cooperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar. Gera trabalho e renda, o COP é de todos. Bora cooperar. Com a coletividade o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br.